É isso então, esse é o Correspondente Médico. Bom dia, doutor Fernando Gomes. Bom dia, Muriel, tudo bem? Tudo bem com você? Vamos falar de saúde? Vamos trabalhar? Vamos lá. Temos muitos assuntos para tratar. Começando então, lembrando para você que você pode participar do nosso programa, do nosso bate-papo, usando a hashtag Correspondente Médico. Manda suas perguntas para cá. O nosso primeiro tema de hoje é a vacina Coronavac, que está em análise para o uso emergencial no estado de São Paulo e vai ter a eficácia global divulgada hoje. Doutor, explica pra gente então qual é a diferença entre a eficácia global e o que já foi divulgado antes, dos 78% a 100% de eficácia. Quando a gente fala de eficácia global, a gente imagina que seja o que ela tem como atuação no seu geral, no global, como o próprio nome diz. Então você pode imaginar que os dados vão ser apresentados com sua eficácia, assim como as outras vacinas foram apresentadas, Muriel, mostrando pra gente como funciona e qual que é a perspectiva que a gente pode assumir em termos de número da aplicação dela na população. Então, seria uma análise mais final, mais próxima do que foi mostrado anteriormente nas demais imunizantes. Certo. E a gente tem, com a pandemia, e as eficácias têm sido muito questionadas, né? Muito discutidas, além da origem dessas vacinas. Algo aí que a maioria das pessoas nunca questionou em outras vacinas, né? Explica então pra gente um pouquinho o que é aceitável e importante no no momento científico aí sobre as vacinas. A gente estava falando anteriormente que 50% de eficácia já é ótimo. Por quê? A gente sabe que quando você atingir esse número, você pode aplicar isso na população e você consegue fazer cálculos de modo que consiga atingir a imunidade na população de uma forma que reflita isso não só na saúde do indivíduo, mas também impactando no combate ou no controle da própria propagação da doença. Então a gente sabe que o desenvolvimento de uma vacina passa por várias etapas, então você tem desde a ideia e do racional teórico na bancada, testes com animais, depois você vai para a aplicação em humanos e existem fases, que a gente já tem falado bastante isso faz parte, na verdade, da nossa preocupação. Tem uma fase inicial para entender se esse remédio, se esse imunizante, ele faz mal para as pessoas ou não. Depois, numa segunda fase, você verifica se aquela ideia de produzir anticorpos de fato acontece. E numa fase 3, que é essa que a gente está falando, que vai ser apresentados os resultados de uma forma global hoje em relação à Coronavac, se de fato existe uma eficácia maior do que 50%, que é o que nos importa em termos da sua aplicação ou não, em termos de saúde pública. Vamos falar então na fase 3, porque a vacina produzida pela farmacêutica Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, está sendo testada no Brasil desde julho de 2020, do ano passado. A fase 3 desses testes tem aí o objetivo de descobrir a resposta imune do organismo quando recebe a vacina. Para isso, os voluntários recebem o imunizante ou então o chamado placebo. O que é o placebo? A gente lembra, inclusive, que a Sputnik V, a Rússia, criou toda uma polêmica porque na fase 1 eles não testaram com placebo, só com a vacina. O que é exatamente esse placebo, doutor? O placebo é você oferecer para um grupo de pessoas que não sabe exatamente o que está recebendo, mas acredita que possa estar recebendo a vacina, algum elemento que seja inerte, ou seja, que não é vacina e que não tem a capacidade de produzir por si só, dentro do racional teórico, uma resposta do sistema imunológico. Então, no desenho de um trabalho científico, você pega metade da amostra das pessoas que estão envolvidas na pesquisa e recebem, de fato, a vacina que foi desenvolvida e outro grupo, outra metade, recebe algo como, por exemplo, se fosse um comprimido, água com açúcar simplesmente. Por que isso? Porque nós sabemos que quando você oferece para uma pessoa algo que represente um tratamento, existe uma resposta, e muitas vezes a gente não sabe exatamente o porquê isso acontece, positiva em relação àquele teste. É como se fosse, por exemplo, eu dou placebo e por algum motivo existe a produção natural de anticorpos. Então, a gente sabe que com medicamentos em geral esse número pode chegar até 30%. Isso mostrando talvez que existe uma influência assim, do cérebro no processo de autocura e até mesmo na criação de estratégias para manutenção da saúde. Então, para você dizer que a vacina é capaz de produzir anticorpos, de produzir aí a imunização das pessoas, é importante que faça esse desenho de pesquisa. Quando a gente fala da Sputnik V, só tendo colocado a vacina na fase 1, na verdade, tendo como racional teórico que a fase 1 serve para verificar se o medicamento ele provoca algum malefício para a pessoa ou não, pode existir crítica, mas existe uma explicação possível do motivo da adoção dessa conduta. Inclusive, doutor, é nesse cálculo aqui que é feito, que é calculada aí a eficácia global, é isso? A partir desses dois aqui, do placebo e da vacina. Exato. A gente sabe que existem resultados parciais que já são liberados lenta e progressivamente, a gente viu isso até mesmo com indivíduos que foram estudados na fase 2.
Mas na fase 3 existe um número muito maior de indivíduos envolvidos na própria pesquisa, para justamente mostrar um número mais próximo do real se você aplica ela numa população muito maior. A gente vai continuar agora falando de vacina, porque outro imunizante que está mais pertinho aí no horizonte dos brasileiros é o que é desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou aí a possibilidade de priorizar uma dose da vacina para que o maior número de pessoas em menos tempo e assim brecar a pandemia, tentar segurar a pandemia. Vale lembrar que o Reino Unido adiou essa aplicação da segunda dose de 28 dias para 4 meses, exatamente com o propósito aí de aumentar o número de vacinados com a primeira dose. Até tem outros países da União Europeia que também estão pensando nessa situação específica em adiar a segunda dose. Como que uma dose só atua no organismo e ela realmente é eficaz, doutor? Muriel, independente do desenho da vacina, então se é por vírus atenuado, se é por RNA mensageiro, se é por adenovírus com material genético do coronavírus dentro, o princípio de tudo é você sensibilizar o sistema imunológico da pessoa, o sistema imunológico natural, que possa reconhecer parte daquele agressor ou aquele agressor enfraquecido, no caso o coronavírus, e dessa forma então produzir anticorpos para que combata a doença. De modo que num próximo contato com o vírus de verdade, no caso de uma situação em que na comunidade a pessoa tenha contato com o coronavírus, já existe aquela memória da produção de anticorpos e você possa rapidamente bloquear o vírus, de modo que nem essa fase inicial da replicação viral dentro do corpo venha acontecer. Então, mais ou menos é assim que funciona todo o processo que a gente tem relacionado à vacina e relacionado, então, à produção de anticorpos para o combate da mesma. Certo. Então, uma dose consegue, pelo menos, tentar conter essa propagação inicial aí do coronavírus, essa pandemia? Nesse contexto, você pode imaginar o seguinte: se eu dou um estímulo para o sistema imune, ele passa a reconhecer aquilo como algo diferente. E então existe a produção de anticorpos para combater aquele elemento que vai simular o que o coronavírus provocaria. É lógico que as pesquisas foram feitas na grande maioria das vacinas com 2 doses. Isso porque você primeiro dá um estímulo como se fosse um treino do músculo na academia, sabe, Muriel? Então você faz uma série de exercícios e com isso você aquece o músculo e nas próximas séries você então oferece uma possibilidade de que o miócito, a célula muscular, possa ser treinada e, portanto, adquirir memória de força, de elasticidade e de potência. A mesma coisa, fazendo aqui o paralelo, seria com o sistema imunológico. Então, quando você dá a segunda dose, você já pega um sistema imunológico que já teve contato com aquele elemento e você enriquece então essa resposta. De modo que quando então você tivesse contato com o vírus, você teria uma produção muito mais eficiente de anticorpos. Os dados científicos que a gente tem do desenho das vacinas, a gente percebe que existe uma preocupação em aplicação das 2 doses. Pois é. Isso que não significa que se você aplicar uma dose só, você não vai ter essa resposta. Mas a gente vai ter uma produção de conhecimento científico de verdade na prática. Pois é, agora tinha essa questão que estava sendo divulgada, que se você tomasse a segunda dose num período de tempo menor do que a da primeira dose, então não com um período de tempo maior como 4 meses, como o Reino Unido quer fazer, a eficácia aumentaria. É uma escolha, então, dos governantes em diminuir a eficácia para tentar, pelo menos, tentar atingir a imunidade de rebanho, né? A tão falada imunidade. Eu diria o seguinte: a gente está vivendo uma situação muito difícil e muito desafiadora para o mundo todo. Então, até respostas 100% corretas a gente não tem ainda. O que a gente tem é o desafio, e a gente percebe aqui o ser humano em conjunto, obviamente com pessoas que tenham a formação intelectual para isso, tentando bolar estratégia que venha vencer questões relacionadas com a dificuldade de logística, com a necessidade de conter um vírus que ele está replicando. E, por exemplo, você pega a situação no Reino Unido que chama bastante atenção. Então, muitas vezes a gente vai ter respostas sobre o acerto ou não de medidas de saúde pública como essa que a gente está discutindo aqui lá na frente, né? Então, a linha de pensamento seria: eu ofereço para pessoas pelo menos esse impacto inicial, como se fosse, eu vou aquecer o músculo de todo mundo, torcendo para que todo mundo tenha pelo menos aí uma resposta que talvez não seja a mesma que os próprios fabricantes apresentaram durante a produção dos trabalhos científicos, mas que seja suficiente de pelo menos a gente conter nesse momento inicial. Porque o grande impacto, Muriel, sempre a gente tem que levar em consideração, é o fato de existirem casos que evoluem para moderado e grave, precisam ir para o hospital e existem recursos que são limitados. Uma vez que o paciente entra nesse protocolo de tratamento, ele vai ocupar um leito de UTI por, às vezes, semanas.
Então, existe toda uma questão numérica e logística para que menos pessoas venham evoluir para óbito. Então, é essa a preocupação, isso junto com as medidas de comportamento, de distanciamento social, em alguns países adotando a questão do lockdown. A gente sabe que isso não vai resolver a situação, mas são estratégias de manejo para que a gente possa pensar na saúde do coletivo. Pelo menos em redução de casos, né, doutor? Tem aqui uma nova pergunta que veio pela hashtag correspondente médico. José Roberto Godoy pergunta: por que não é possível aplicar a vacina via oral ao invés de usar seringas? Tem gente que não gosta de seringa, né, doutor? Isso depende muito da forma em que você quer apresentar o antígeno, no caso o vírus ou o material genético do mesmo, para o próprio organismo. Então, você pode imaginar que o aparelho digestivo, ele pode produzir, por exemplo, a questão da própria digestão dos elementos que estão inseridos em todo aquele contexto do imunizante. Por isso, algumas vacinas, até existem vacinas que são aplicadas através de gotas, via oral, e teriam até a sua própria via, a própria contaminação por esse caminho, como forma de você estimular o sistema imunológico, mas no caso, a doença do coronavírus, ela é relacionada com uma vacina de injeção intramuscular. Agora, só para antes da gente ir para o próximo assunto, uma última pergunta sobre essa questão de vacina. A gente está pensando agora num plano nacional de vacinação, de imunização, pensando na vacina do coronavírus. Mas agora vai começar o ano, começa a chegar o inverno, tem uma outra questão que é a vacina da gripe, também tem H1N1. Qual é a orientação nesse caso? Tomar a vacina da gripe também é uma boa ideia nesse caso específico para tentar controlar pelo menos a situação, não ficar gripado e também não pegar o coronavírus? Sim, na verdade, assim, a questão do coronavírus não de forma nenhuma retira todas as orientações em relação às outras doenças que nós já estudamos e já chegamos à criação de protocolos que já têm a sua eficiência comprovada para o controle da própria propagação dessas doenças. Então, não é por questão da vacinação em relação ao coronavírus que você não vai tomar vacina, por exemplo, da influenza. Tem que seguir todas as campanhas e se vacinar. Exatamente. Certo. Vamos então para o próximo assunto e falar de um assunto aí que está em alta nas redes sociais. O ator Henri Castelli anunciou na sua página que foi vítima de agressão e falou sobre a fratura que sofreu no maxilar. Ele contou que passou por uma cirurgia complexa e os médicos tiveram que usar aí um fio de aço para reconstruir a boca. A gente vê aí nas imagens o rosto dele inchado. Como é que funciona esse procedimento, doutor? Porque a gente vai ver imagens aí, que é bem chocante, né, o tipo de fratura que ele teve. Sim. O Henri Castelli sofreu o que a gente chama de um trauma de crânio, porque na verdade o crânio ele é composto pelo víscerocrânio, que basicamente é a face, e o neurocrânio, que é a base do crânio e a abóbada craniana. Quando você tem um impacto direto no víscerocrânio, que é essa região que contém o aparelho digestivo, o aparelho respiratório e os órgãos do sentido, você pode imaginar que a estrutura óssea pode funcionar como um próprio amortecedor do impacto. E a gente verifica aqui nessa imagem, olha, que está destacado aqui, tanto com esse círculo amarelo como com o círculo vermelho, uma linha de fratura acometendo a mandíbula do lado direito do Henri Castelli. Então, a partir do momento que existe essa fratura, existe a necessidade de se orientar o organismo a produzir o que a gente chama de calo ósseo ou de ossificação, para que ela possa então ser reconstituída e tenha a sua importante função restabelecida, que está relacionada tanto com a mastigação, como também com a produção da própria linguagem e da comunicação. A utilização de elementos como, por exemplo, fio de aço, servem para orientar que o osso possa ficar alinhado e esse processo, então, de calcificação e de cicatrização tecidual venha acontecer. E esse processo acontece, então, com esse fio de aço, é fácil que esse processo de calcificação aconteça, porque não dá para colocar, por exemplo, um gesso, né, que a gente está acostumado a ver. Isso, é a estratégia que a gente utiliza. Isso você pode utilizar tanto no víscerocrânio, como eu falei, então aqui na mandíbula, na maxila, na região das órbitas, que é onde os olhos ficam aí acondicionados, como também no próprio neurocrânio, quando você tem uma fratura complexa, cominutiva dos ossos da abóbada craniana. É lógico que você pode imaginar, né, uma região que tem uma relevância extremamente importante para a nossa vida, tanto para a relação através da comunicação e da linguagem, como para a própria alimentação. E existem muitas terminações nervosas nessa região. Então você pode imaginar que existe todo um processo de sofrimento, de dor, de desconforto em todo esse caminho. E a gente sabe que mais ou menos no período de uns 90 dias é mais ou menos o que o corpo humano tem como prazo para formação e consolidação de uma fratura óssea. E nesse caso, a orientação seria comer alimentos menos sólidos, de repente? No qual você possa utilizar menos, na verdade, esse impacto, porque você pode imaginar que essa estrutura metálica ela está ajudando a ficar próximo esses dois fragmentos do osso para que essa cicatrização venha a acontecer. Alimentos mais duros e que demandam, na verdade, uma troca de força maior, podem provocar justamente um conflito com o que esse elemento de aço está provocando para facilitar a cicatrização óssea.
Difícil. Eu estou vendo aqui pela hashtag correspondente médico, estão surgindo novas perguntas com relação principalmente a esse caso. Qual que é o tempo de recuperação, doutor? Só deixa claro aqui para o pessoal. A gente sabe que qualquer osso no corpo humano, ele leva mais ou menos 90 dias para ter a sua ossificação e a sua consolidação estabelecida. Lembrando que durante todo esse processo, toda a questão do inchaço de partes moles, da própria questão da alimentação, vai ser um desafio que, enfim, a gente torce para que evolua da melhor forma possível. Aí a resposta, então, do Carlos Nascimento, pergunta dele está respondida. E o Alexandro Fontes, antes da gente encerrar, uma última pergunta aí sobre vacina. Ele quer saber se as pessoas asmáticas podem tomar vacina com tranquilidade. Olha, todas as pessoas que têm algum problema de saúde, principalmente relacionado à parte respiratória, devem se preocupar em não contrair doenças de ordem respiratória. Então, a gente sabe que a asma tem uma questão relacionada com a autoimunidade, mas não existem indícios científicos de que a vacina pode piorar isso. E não existe contraindicação para isso. Aliás, pelo contrário, a gente entende que essas pessoas precisam prestar atenção para ter a saúde do seu aparelho respiratório em dia, para que não possam entrar em crise e assim ter um desfecho menos favorável, certo, Muriel? Até porque fazem parte do grupo de risco, né? Exato. Eu sei bem. Obrigada, viu, doutor? Obrigada pela sua participação Obrigado hoje. você e até breve, pessoal. Até breve. Esse foi mais um Correspondente Médico.